pessoal, tudo bom? Me chamo Rafaela Durst, como vocês sabem eu vim ensinar vocês História para o Enem. Posteriormente também a gente vai ter aula de Sociologia e Filosofia. Mas agora a gente vai começar bem no comecinho da história, falando do papel do historiador, do que é história e historiografia, né? História, como a gente sabe, ela estuda os acontecimentos ao longo do tempo. Tá? Para nós ocidentais, a gente começa a estudar a história a partir de um marco, a partir de uma determinada circunstância, um acontecimento que foi o nascimento de Cristo. Então, aquela história de AC/DC, antes de Cristo, depois de Cristo, é a partir do AC que a gente começa a estudar a história, quando Cristo nasce. Mas isso para nós ocidentais, tá? Eu gosto sempre de dizer que historiografia é o ato de escrever história, então é a profissão do historiador como ela deveria ser exercida, né? O historiador, às vezes, ele fica um pouco trancado nas bibliotecas, como alguns não lecionam, eles perdem um pouco aquela noção de que a história ela também é escrita por agentes comuns, por pessoas comuns, aqueles que construíram as pontes, as praças, os trabalhadores, né? Muitos se baseiam no estudo dos grandes acontecimentos, das grandes guerras, dos grandes feitos, das grandes descobertas, enquanto a gente sabe que a vida ela é feita um pouquinho diferente, né, pessoal? Lembrando, gente, que essa página, esse canal, ele foi aberto para poder ajudar os meus alunos, então são vídeos bem caseiros, em quadros pequenos, mas com diquinhas e uma linguagem que eu acho que todos podem entender e podem beber dessa fonte, tá? Gosto de dizer também que a gente divide a história em períodos, por isso a gente criou a gente, sempre que eu falar a gente quem? A gente, nós, os professores de história, os historiadores, né? A gente criou essa linha do tempo para poder facilitar um pouco o estudo dos alunos e o nosso estudo como historiadores, tá? Porque senão a gente teria um grande período de tempo para estudar, né? E se a gente não traçasse uma linha, ficaria um estudo desorganizado, não seria uma linha de pensamento correta, reta, tá? Então é só para ajudar, não que seja obrigado, você pode estudar lá na frente e depois voltar. Isso aí fica a critério do aluno. Eu prefiro começar do comecinho e colocar todo o conteúdo que você precisa saber para o Enem depois, mas nada impede que estude de forma diferente, tá? Gosto de dizer, gente, que idade, quando a gente diz idade moderna, idade média, idade é aquele período de tempo em que aconteceram fatos notáveis, né? Grandes feitos, né? E aí vocês vão ver ali na linha do tempo que eu tracei o que acontece na idade moderna e na idade média, tá? Períodos, como eu coloquei, é um espaço de tempo determinado. Então, o meu período aqui, na linha do meu tempo, vai da história antiga até a idade contemporânea. Eu botei Conte, não sei se dá pra ver muito bem, mas eu acho que não. Eu botei Conte, né, mas é contemporâneo, tá? Então, período é um espaço de tempo. Etapa. Etapa normalmente é uma fase transitória, tá, pessoal? Então, a etapa vai acontecer determinado fato, feito, acontecimento, guerra, descoberta ou não, mas passa, né? É uma etapa. Normalmente a gente coloca isso como etapa transitória, tá? Para que o estudo de vocês fique bem organizado e que quando vierem os conteúdos vocês consigam pensar sobre o que eu estou falando, eu gosto muito de colocar a antiguidade, né? Como o começo do estudo do aluno. A gente começa estudando pelo nascimento de Cristo, mas normalmente filosofia, história e sociologia, os fatos começaram a ser escritos a partir da antiguidade, né? Antiguidade, quando a gente falar da Idade Antiga, a gente vai estar falando basicamente de Grécia e de Roma, tá? De tudo que aconteceu na Grécia Antiga e depois em Roma, tá? Quando a gente fala de Idade Média, que alguns livros, alguns filmes, alguns autores também colocam como tempo medieval, idade medieval é a Idade Média, né? É a idade basicamente que a gente fala do feudalismo, do período feudal. Período dos camponeses, que a gente também estudará já no próximo videozinho que eu vou gravar pra vocês, tá?
E aí, logo em seguida, tem a idade que eu botei moderna ali, ó, mas é idade moderna, né? Que fala basicamente do fim do feudalismo e início do capitalismo, ou seja, vai falar de duas grandes revoluções e termina numa grande revolução, né? O período da idade moderna começa com a Revolução Industrial e termina com a Revolução Francesa, né? Então começa com o início do capitalismo até o grande fato da Idade Moderna, que começa na Idade Contemporânea, que foi a Revolução Francesa. Idade Contemporânea a gente começa a contar então a partir da Revolução Francesa até os dias atuais, até 2015, por exemplo, tá? Esses estudos parecem simples, mas caem em questão, eles fazem pegadinha com esse tema. Vocês precisam saber o que é linha do tempo, vocês precisam não confundir idade, período, etapa. Vocês precisam saber o que é a idade antiga, o que é a idade média, o que é a idade moderna e o que é a idade contemporânea. O que aconteceu aqui de grande, porque é isso que o Enem vai cobrar, é isso que os historiadores mais tradicionais perguntam, e é sempre bom saber, mesmo tendo um vasto conhecimento a estudar. Eu conto com vocês para que leiam em casa, continuem suas pesquisas. Isso aqui são dicas para vocês começarem a buscar o conhecimento de vocês, tá? O conhecimento maior e a aprovação. Espero ter ajudado com esse videozinho, pessoal. Deixem seus comentários, suas perguntas, que eu prometo tentar responder na medida do possível. E hoje ainda gravarei um vídeo sobre crise no feudalismo, na verdade, feudalismo, crise no feudalismo, absolutismo, e aí a gente vai começar a trabalhar a história geral, tá, pessoal? Nossas aulas terão sempre música para poder auxiliar que os conteúdos fiquem gravados na mente de vocês. Espero que vocês tenham gostado, não se incomodado com a luz, com a qualidade um pouco caseira, porque é caseiro meu vídeo, mas que o conhecimento, que é o que importa, tenha ajudado vocês e as diquinhas tenham valido a pena, tá? Um beijo, pessoal, bons estudos, continuem se esforçando. Tchau, tchau.